Então, olá a todos, bem-vindos a uma aula de resolução de exercícios. Então, vou resolver os exercícios da página 49 do livro didático, Livro da Marta Reis, terceiro ano de ensino médio. Eu vou colocar nesse vídeo as questões, que vão ser resolvidas antes de cada etapa. Então, resolveremos a questão 3, 4 e 5 inicialmente. Assim, pessoal, sempre que vocês puderem, refaçam as questões para que vocês possam, então, estar praticando isso daí. Então vamos à nossa primeira questão, então. Nossa questão 03, então, Nossa questão 03 do livro da Marta Reis diz o seguinte: um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. O número de átomos de carbono na fórmula é... Então veja o seguinte, ele está me dizendo na questão 3 que o hidrocarboneto que eu tenho é um alcano, ok? Então, os alcanos, pessoal, se vocês forem observar lá na fórmula geral, eles têm fórmula CnH2n mais 2. Então, ele está me dizendo o quê? Que o número de hidrogênios é igual a 64. Então, eu sei o seguinte, que 2n mais 2 é igual a 64. Tá bem? 2n mais 2 igual a 64. Então, eu vou fazer o seguinte, 2n igual a 64 menos 2, ok? Logo, 2n igual a 62. N vai ser igual a 62 divididos por 2. Logo, N vai ser igual a 31. Então, vejam, determinei o número de carbonos na minha estrutura e o número de hidrogênios, então. Então, como vai ficar a fórmula do meu hidrocarboneto, então, para essa questão? Vai ficar C31H64, tá? Então, 31 vezes 2 dá 62, mais 2, 64. Então, este é o hidrocarboneto, da nossa resolução. Então, a alternativa que corresponde a essa quantidade de átomos de carbono é a alternativa E, então, ok? Muito bem. Questão 4, então vamos dar aqui um breve intervalo. Questão 4 diz o seguinte, a questão 4, ela me diz 3 situações. Na primeira situação, em relação aos alcenos, ele quer saber a fórmula estrutural e o nome do alceno que apresenta 12 hidrogênios na fórmula e a ligação dupla entre os dois carbonos centrais. Então, se tem 12 hidrogênios na fórmula, alceno tem fórmula estrutural CnH2n. Ou seja, se ele tem 12 hidrogênios, significa que 2n é igual a 12. Logo, n é igual a 12 divididos por 2, n igual a 6. Então, isso significa o quê? Na letra A. Que o meu hidrocarboneto, o meu alceno, ele tem 6 carbonos. Então, vou representar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ele diz que a ligação dupla está entre os dois carbonos centrais. Então, os dois carbonos centrais são esses dois carbonos aqui. Tendo essa estrutura pronta, vamos completá-la. Então, onde não é ligação dupla, é ligação simples. E completo com a quantidade de hidrogênios que eu preciso para fechar 4 ligações em cada carbono. Então, qual o nome desse hidrocarboneto, pessoal? Formado por 6 átomos de carbono com uma dupla ligação no meio aqui. Então, 6 átomos de carbono, prefixo X. No carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Então, é o X3-eno, a resposta da letra A. Ok? A letra B. A fórmula estrutural e o nome de todos os alcenos que apresentam 8 carbonos de cadeia normal. De todos os alcenos, olha só. Então, vamos à fórmula estrutural. Então, um alceno com 8 carbonos, ele terá essa estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês concordam comigo, pessoal? Agora aqui,
né? Para ficar mais fácil, eu vou usar cores diferentes para representar a posição das duplas ligações. Então vejam, eu posso ter dupla ligação entre o carbono 1 e 2, ok? Então, quando a ligação é entre o carbono 1 e 2, então, né, em azul eu tenho o oct 1-eno, ok? Mas eu também posso ter, pessoal, uma ligação entre o carbono 2 e 3. Então, nesse caso, eu terei o oct 2-eno, tá? Posso ter também uma dupla ligação entre o carbono 3 e 4. Então, entre o 3 e 4 seria o oct 3-eno, ok? E entre o carbono 4 e 5 seria o oct 4-eno. Então, como ficariam as fórmulas estruturais para cada um desses compostos? Vejam que se eu representar uma dupla ligação aqui, ela fica entre o carbono 3 e 4, ó. Então, ficaria o oct 3-eno, mas na orientação da direita para a esquerda, tá? Então, como ficaria o oct 1-eno? Ficaria CH2 dupla, CH, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, CH2, CH2, CH3. Então, o oct 1-eno ficaria desta maneira. Como ficaria o oct 2-eno agora? Ficaria CH3, CH dupla, CH, CH2, 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 CH2 e CH3. Então, esse é o oct 2-eno. Como ficaria o oct 3-eno? CH3, CH2, CH dupla, CH, CH2, 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 CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CH3. E como ficaria a nossa última estrutura? Ficaria CH3, CH2, CH2, CH dupla, CH, CH2, CH2, CH3. Então, todas as opções, todas as estruturas para os alcenos que contêm 8 átomos de carbono e cadeia normal. Agora, na letra C, então vou colocar a letra C aqui do ladinho. Ele está perguntando que a fórmula molecular e a massa molar dos alcenos que apresentam 15 carbonos na molécula. Meu Deus, 15 carbonos na molécula, pessoal. Aqui, ele não me disse se a minha cadeia ela pode ser uma cadeia ramificada, se pode ser uma cadeia normal. Então, vamos partir do pressuposto que eu preciso de um alceno com 15 átomos de carbono na cadeia. Então, ele quer fórmula molecular e massa molar. Então, eu vou fazer uma estrutura para vocês verem, né, o que eu posso ter, então, de interação. Então, vejam lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vejam que eu fiz uma estrutura bem enxuta, pessoal, só para a gente poder ser... Como é um alceno, eu preciso ter uma dupla ligação em algum lugar, então eu vou botar uma dupla ligação aqui, ó. Então vai ficar CH2, CH, CH3. Opa, 1, 2, 3, 4. Opa, aqui não vai H. CH3, ó, vejam que esses carbonos aqui da ponta são todos completados com 3 hidrogênios, porque eles estão numa extremidade. Então, o ideal é você completar todas as ligações que o teu carbono faz, para que você não cometa nenhum equívoco depois. Está aqui a minha cadeia, meu alceno com 15 átomos de carbono. Ok? Qual vai ser a fórmula molecular para esse composto? Então eu sei que eu tenho 15 átomos de carbono e hidrogênios eu vou ter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
24, 26, 27, 29, 31. Opa! Aqui, ó, pessoal, quando vocês vão preencher, ó, para não ter perigo de errar, então C15H30. Coloquei um hidrogênio aqui onde não devia. Então aqui já tô riscando ele, eliminando porque tava uma informação errada para vocês, tá? Então, sempre cuida, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. C15H30. Qual que é a massa molar desse composto aqui? Então, cada carbono ele tem uma massa de 12 gramas por mol. Vezes 15 átomos vai ter um valor X. E os hidrogênios têm uma massa de 1 grama por mol. Vezes 30 eu vou ter uma massa de Y então. Calculando 12 vezes 15, né, fazendo essa operação, nós temos um total de 180 gramas para os carbonos e um total de 30 gramas para os hidrogênios. Então, totaliza 8 mais 3 dá 2, 10, 8, 9, 10, 11, dá 1, opa, e aqui dá 1 e aqui soma mais 1. Então, vejam, este composto, o C5H30, tem uma massa de 210 gramas por mol, que é o conceitozinho lá que a gente viu lá no segundo ano, lá no cálculo estequiométrico, pessoal, ok? Dando sequência aos nossos exercícios, então, escreva a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos abaixo, classificando-os em alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Então, vamos fazer a fórmula estrutural dos nossos compostos. Então, o composto da letra A é o pente-2-eno. Então, como que vai ficar essa estrutura? Primeira coisa, pessoal, quando eu vou dar nome para composto, né, para qualquer hidrocarboneto, a primeira coisa que eu vou focar é o seguinte. Este radical aqui, ó. Ele vai me dizer quantos átomos de carbono eu tenho dentro da minha cadeia. Então, pente. Prefixo que indica 5 átomos de carbono. Então, vamos lá. Pente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. No carbono 2, eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. N. Então, 1, 2. Tem uma ligação dupla. Agora eu completo as ligações até fechar 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 4. Então, fórmula estrutural do pente-2-eno. Como aqui ó, tem a terminação eno, ele é um alceno, pessoal. Ok? Então, ele é um alceno. Ok? Próximo composto é o X13-eno. Então, X, prefixo para 6 átomos de carbono. Então, a gente vai fazer lá 6 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ele diz que no carbono 1 e 3 eu tenho duplas ligações. Então, 1 eu tenho uma dupla e no 3 eu tenho outra dupla. Então, como é um dieno, aqui ó, estão vendo aqui ó, dieno, esse composto é classificado como alcadieno. Então, completo as ligações, 1, 2, aqui, então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, mais 3, 4. Então, essa é a fórmula estrutural para o nosso composto, conhecido por X13-dieno. O composto pentano, então ele tem 5 átomos de carbono e o AN indica só ter ligação simples, então eu já posso fazer direto. CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Terminação ano significa que o meu composto pertence ao grupo dos alcanos, então. Ok? Então, grupo dos alcanos. Muito bem. Composto
da letra D, but2ino, então prefixo but, 4 átomos de carbono, então vai ser 1, 2, 3, 4. Diz que no carbono 2 eu tenho uma tripla ligação, aqui ó, ino. Terminação ino significa que o meu composto é um alcino. Então, completo as ligações para completar 4 e coloco os hidrogênios então para preencher a minha estrutura e está feita a fórmula estrutural do but2ino. Próximo composto é o but1eno. Então, o but1eno, então, ó, but novamente 4 átomos de carbono, tá? No carbono 1, eu vou ter uma dupla ligação. Então, completo aqui as ligações para fechar 4. Então, CH2, CH, CH2, CH3. Então, tá feita a minha fórmula estrutural, tá? Lembrando, pessoal, que a quantidade de hidrogênios, né, ele sempre vai ser colocado para completar, né, as 4 ligações que o carbono precisa para se estabilizar. E qual é a classificação do but1eno? Ele é um alceno, tá? Já o composto da letra F, hept2,5-dieno, como aqui ó, tem o di e en, ele é um alcadieno, tá? Hept, 7 átomos de carbono, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. No carbono 2 e no carbono 5, então 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho as minhas duas duplas ligações. Então, se as demais ligações não são duplas, elas são simples, então. E escrevo a quantidade de hidrogênios necessário para completar 4 ligações do meu átomo de carbono, ok? O composto da letra G, o X3-ino, ele vai ter a seguinte quantidade de carbonos. X, 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? No carbono 3 eu tenho uma tripla ligação, então 1, 2, 3, tripla ligação. Ino significa que o meu composto é um alcino, ok? Então, represento as ligações para completar 4 e completo com os hidrogênios. Então, para mim ter a minha fórmula, né, estrutural. E o composto da letra H, né, que é o octano. Então, prefixo oct, 8 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como terminação AN só tem ligação simples, né? AN significa, então, classificando aqui, que é um alcano. Então eu vou completar as ligações que eu preciso, né, para estabilizar os meus carbonos da minha cadeia do octano. E eis a fórmula estrutural do octano. Bom, agora na letra I, pessoal, a coisa muda um pouco. Eu tenho um composto de nome 3,3,4-trimetilpente-1-eno. E agora, como que eu faço para escrever essa fórmula estrutural? Então, primeira coisa, pessoal, a cadeia principal é o composto conhecido por pente 1-eno. Então, começo representando esse composto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1, está indicando aqui, ó, carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu vou colocar uma dupla ligação no carbono 1. Aí, eu sabendo que esse carbono aqui é o carbono 1, então já posso até, se eu quiser, numerar, né, a ordem dos meus carbonos. Se eu sei que esse carbono aqui é o carbono 1, então significa que no carbono 3 eu vou ter um radical metil, um segundo radical metil, e no carbono 4 eu tenho mais um radical metil. Então, insiro os radicais depois que eu determino a cadeia principal.
E agora eu termino, né, de montar a minha estrutura. Então, com os hidrogênios, então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Então, essa é a estrutura do nosso composto conhecido por pente-1-eno. Esse composto, como tem terminação EN no final, pessoal, ele é classificado como um alceno, então. O composto da letra J é o 4,4-dimetil-hept-2-ino. Então, novamente, pessoal, hept-2-ino é a minha cadeia principal. Então, eu vou escrever essa cadeia com 7 átomos de carbono. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Exatamente. Então, no carbono 2, eu vou ter uma tripla ligação aqui, ó, ino, iene. Então, 1, 2. Então, eu tenho uma tripla ligação no carbono 2. Então, se aqui é o carbono 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam que eu mudei a orientação da cadeia, joguei a ponta da cadeia para a direita só, né, para a gente dar uma quebrada nisso aqui, né? A gente sempre orienta da esquerda para a direita. Então é bom dar uma exercitada mudando a orientação, né, da cadeia. Então, no carbono 4 eu vou ter 2 radicais metil. E agora basta eu completar as minhas ligações para fechar, né, as 4 ligações com os nossos hidrogênios. Então, e eis que eu apresento para vocês a fórmula estrutural do composto da letra J. Como eu classifico esse composto da letra J? Como eu tenho terminação ino, significa que esse meu composto é um alcino, então. O composto da letra K, né, nome 2,3,3-trimetilhexano, então, fórmula, né, cadeia principal, hexano, hex, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Ele me diz, então, que no carbono 2, então, carbono 2, eu tenho radical metil, e no carbono 3 eu tenho mais 2 radicais metil. Então, completo aqui as minhas ligações para fechar 4 carbonos. Então, essa estrutura química que eu apresento é a estrutura do hexano, que é um alcano, então. E finalizando esse bloco de exercícios, nós temos, então, o composto 2-metil-pente-1,3-dieno. Então, ó, o pente-1,3-dieno é a nossa cadeia principal, né? A última parte do nome indica a cadeia principal. Então, vamos montar essa cadeia. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Como ele é um dieno, ele é classificado como um alcadieno, ok? Então, como ficaria essa estrutura, então? No carbono 2 eu tenho radical metil, tá? E no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação e no 3 eu tenho uma dupla ligação. Então, como que ficaria essa estrutura? E eis a fórmula estrutural do nosso composto, então. Então, pessoal, nessa primeira parte aqui eu encerro o primeiro bloco de exercícios.